E aí a gente tem, né, depois que essa comissão termina as suas funções, ela vai, o Land vai permanecer na cidade. Ele vai permanecer, mas outras pessoas que vêm junto com a comissão da Marcadora de Limites também vão permanecer. Inclusive, o Grossfield, que é um engenheiro que vai pensar um projeto para a cidade, um projeto de urbanização que integra os alagados e igarapés que haviam na cidade. Só que esse projeto vai ser muito caro, né? E aí ele não vai ser posto em prática, e aí vai se preferir aterrar todos esses alagados e igarapés, e hoje a gente tem alguns deles canalizados, né? Então, o Land fica na cidade e ele vai ser dono do engenho do Murutucu, que fica lá onde hoje é a Ceasa. Então lá ainda tem resquícios de parte da casa dele e de uma pequena cozinha que tinha em separado. A gente tem alguns projetos na universidade que vão fazer expedições arqueológicas naquele sítio. E quem quiser pode procurar, né, no site da universidade para tentar, quem se interessou, né, pela informação. E aí ele vai ser dono daquele engenho e lá ele vai morar, vai ter criações, né, de animais, algumas plantações, e vai morrer também aqui em 1791. Vai morrer em Belém. E aqui ele casa por 2 vezes e vai atuar como engenheiro de fato. E aí, por que eu conto um pouco da história desse personagem para vocês? Porque a gente, com a história dele, a gente consegue perceber diversos processos, né? Ele vai ser uma pessoa, né, que vai vir de fora para pensar a cidade, né? Então a gente tem esse processo de colonização ainda sendo pensado naquele período, né? E hoje também a gente ainda tem vários processos dentro da nossa cabeça, né? Dentro das nossas ações sociais que vão estar pautados num processo de colonização, né? Nessa estrutura colonial. A gente vai ter também essa reordenação do território, que não vai ser somente para dar viabilidade nos processos sociais que vão estar acontecendo aqui em Belém, mas também é uma reordenação do território que vai também dominar aquelas populações que viviam aqui. Se a gente tem, em 1616, com a chegada dos colonizadores portugueses em Belém, toda essa política de dominação do território, escravização desses indivíduos, no século XVIII a gente vai ter isso muito intensificado, porque a gente já vai ter uma incípia, né, industrialização ali das drogas do sertão, da cana-de-açúcar, então de plantações, né, ligadas à agricultura. Então aqui a gente vai precisar, mais do que nunca nesse momento, a dominação do território e dos sujeitos que viviam aqui. E aí outro processo que a gente vai evidenciar com a chegada do Antônio Land em Belém vai ser justamente essas obras arquitetônicas inspiradas no padrão urbanístico da Itália. Antes a gente tinha um padrão português, a gente vai ter ainda muito esse padrão português. A gente vai ter também, depois do Land, um padrão francês na cidade, né? Muito por conta do período da Belle Époque, mas a gente vai conseguir observar parte desse padrão italiano. E aí, falando em observar, aqui na Casa das 11 Janelas, nessa parte aqui onde a gente está vendo, a gente tem um certo padrão italiano, com esses arcos retos, as colunas retas, não adoçadas na parede. Essa casinha aqui, esse formato de janela é de um padrão italiano. E é interessante a gente perceber isso na Casa das 11 Janelas, porque desse lado a gente tem um padrão italiano de construção arquitetônica e do outro lado, do lado da frente, a gente tem um padrão português. Então é muito interessante a gente perceber na paisagem como esses processos de formação do território, de constituição social de Belém estão impressos.
E aí esse é o exercício que a gente pede para vocês no roteiro. Que vocês olhem a paisagem e tentem reconhecer tudo que a gente vai falar. Tentem reconhecer o que é uma platibanda, o que é uma coluna adoçada, para a gente perceber que, olha, aquilo é do período do século XIX. Então, no século XIX estava acontecendo isso, isso, isso em Belém. E por isso a gente vai ter uma edificação assim. E por isso a gente vai ter costumes tais. O nosso modo de falar, o nosso modo de saber fazer ciência, o nosso modo de cozinhar, né? A nossa cultura alimentar. Então tudo isso vai estar impresso no espaço, na paisagem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no roteiro.